Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje testando uma iluminação aqui diferente para os próximos vídeos. Eu acho que funcionou, porque eu não tenho muita iluminação frontal e quando eu ligo o expositor atrás ficava escuro, né? Ficava com uma baita sombra no rosto. Eu acho que agora tá bacana. E testando aqui meu microfonezinho de lapela. Espero que dê certo. Então, começando mais um ano aí, e entre as minhas metas aí de 2022, uma delas é viver a vida de forma mais simples, né? Dizer mais vezes não para algumas coisas e para ansiedade, coisas que a gente sempre fala aqui. Então, já comecei o ano dizendo não para algo que eu queria muito, que é o Pinguim da Iron Studios, lá do Batman Returns. Mas não é a questão nem de ser caro ou barato, a questão é de estar disposto a pagar R$ 1.200, sendo que dá para comprar muitas outras coisas com R$ 1.200. Então, não é a questão da peça, não é a questão da discussão de estar caro ou barato, que essa é uma discussão longa também, mas o que eu pude comprar com esses 1.200 ou com um pouco mais, um pouco menos. Uma delas é eu preferi investir um pouquinho mais no expositor e fazer as arquibancadinhas. Não fiz para todas, mas dá para ver. Acho que dá para ver aí para alguns nichos aqui. Então já me custou uma bala, fiz do jeito que eu queria, ainda faltam outras arquibancadas, mas agora eu acho que eu consigo ver muito bem o que está atrás. Fiquei bem contente. A segunda coisa, no ano de 2021 até 2020, eu me dediquei menos à leitura, e sendo que os quadrinhos, para mim, isso aqui, tudo que tem aqui, boa parte é justificável pelos quadrinhos, pelo que eu li ao longo dos anos. Eu sei, tem as animações, tem os filmes, mas os quadrinhos sempre foram uma maneira de eu realmente desligar do mundo e ter um momento ou horas de prazer. Então, quando eu coloco a peça na prateleira, o prazer continua quando eu a vejo e tal, mas o prazer maior é quando eu abro, namoro a peça um pouquinho, faço um vídeo. O canal aqui me possibilita curtir um pouco mais quando eu faço o vídeo, faço a foto ou as fotos para postar no Instagram, mas depois eu já entro numa ansiedade, assim como muitos, da próxima peça, do que fazer, do que ficaria legal comprar para compor com aquela peça. E os quadrinhos, para mim, ainda, vamos falar assim, dão muito mais prazer que as peças, apesar de cada vez que eu acendo o expositor e vejo aqui as figuras, eu fico muito, muito feliz. Então, eu comprei algumas coisas de quadrinhos, vou mostrar aqui para vocês que eu acho que vale a pena, apesar da gente falar muito de colecionável. Um dos projetos desse ano é fazer um quadro com Ari Borracha sobre quadrinhos, sobre boas histórias, mais do passado do que está saindo agora, porque o que está saindo agora também não é tudo, ou pouquíssimas coisas me agradam. Mas a verdade é a seguinte, em relação aos colecionáveis, antes de chegar nos quadrinhos, comprei duas coisas. A primeira, graças a Alexandre Pezzolato, peguei este Coringa, que é exclusivo lá da GameStop. A McFarlane está lançando 3 Coringas, baseado lá no quadrinho 3 Coringas, que é também, falando de coisas novas, para o fã, ok, vale a leitura, divertida, mas bem rasa, justificativas rasas, como se existissem 3 Coringas ao longo da história toda. E dos 3 Coringas lançados, o mais legal, na minha opinião, é esse aqui, que é o exclusivo, porque ele, apesar de ser baseado no quadrinho Os 3 Coringas, ele lembra muito o da Piada Mortal. Então, figura 7 polegadas, articulada, ela veio luze, por isso que não tem caixinha, vem um card, e ela vem aqui com o pé de cabra. Tem a questão do sombreamento, metade do rosto, da sombra do chapéu, que é executado mais ou menos, mas a figura continua interessante. E vem aqui com a câmera fotográfica de Itu, né? Uma câmera fotográfica bem maior que a figura, mas ok, tá valendo. Fiquei muito, muito contente. Alexandre Pezzolato é mais um daqueles caras que salvam a pátria quando sai alguma coisa exclusiva lá fora, ou quando a gente quer comprar alguma coisa com um precinho bem bacana e não se importa com a embalagem. Então, sinceramente, para os fãs do Coringa, do Batman, figura que vale muito, muito a pena. E dos 3 Coringas, eu ainda acho esse aqui o mais bacanudo.
Então fica aqui. Segunda coisa, Tartarugas Ninja, novamente, toda vez que eu falo Tartarugas Ninja, o nosso número de views e curtidas cai. Eu acho divertido isso, então a gente continua insistindo. Então esse aqui é o Rocksteady e o Bebop, novamente. Porém, esse aqui é exclusivo lá fora, esse pack, se não me engano, da GameStop. Então quem conseguiu isso aqui para nós foi nosso estagiário Estevam Maneta, que em breve já vai participar dos nossos vídeos e lives novamente, já está se recuperando muito bem. E ele conseguiu para nós aqui Rocksteady Bebop baseado no jogo Turtles in Time. Mas não é qualquer Turtles in Time. Essa linha da NECA, baseada no game Turtles in Time, é baseada no jogo do Super NES. Então, o jogo de arcade é um pouco diferente, os personagens são um pouco diferentes. Então, esse Rocksteady e esse Bebop, versão pirata, aqui estão na fase lá do navio, eles só aparecem dessa forma na versão do jogo do Super NES. Assim como o Slash, que também saiu nessa coleção, já mostramos aqui em vídeo. Aquele Slash também você não tem no jogo, na versão arcade. Então, essa linha aqui é baseada no game do Super NES. Então tem o fundinho para você tirar fotos lá do navio, e aí vem as peças aqui, as figuras. Você pode ver na caixa as outras figuras já lançadas nessa linha. O Leatherhead eu tenho, o Slash eu tenho, que eu acho mais legal esse Slash do que o Slash baseado na linha Cartoon, mesmo vale para o Leatherhead. E os outros eu não tenho. Esse Baxter Stockman eu tenho o Cartoon, que eu acho mais legal que esse aqui. Para quem jogou lembra do Big Apple 3M. Então, versão bem legal, apesar de ser a versão do game que tem aí a pintura, vamos falar assim, texturizada como a do game, passa muito bem se você misturar com a linha Cartoon. Então eu coloquei tudo junto lá, aliás meu cantinho das tartarugas está quase todo tomado, e figuras bem legais, tá? Tem várias mãos, assim como o Rocksteady Bebop que saiu na linha Cartoon, a boca abre também. Tem os seus defeitinhos da NECA, como sempre um pouquinho uma pintura ali que vazou, uma outra. O chapéu do Rocksteady tem o símbolo do Foot Clan, né, do clã do pé, que também é uma brincadeira com o clã da mão lá do Demolidor, né, com The Hand. Então, legal pra caramba, gostei demais. E troquei pro Pinguim, troquei por isso aqui, mas não só por isso, não só pelo Coringa, não só pelas prateleiras, também pelos quadrinhos. Tem algumas coisas que eu tinha lido há muito tempo e não lembrava como era legal ou como era uma porcaria. Então, primeira coisa aqui, Superman Identidade Secreta. Isso aqui saiu pela Panini Comics, comprei no Amazon. É aquela história do Superman, se não tivesse esse mundo da DC, existe os quadrinhos da DC nesse universo aqui, só que este Clark Kent não é o Clark Kent que veio do espaço, ele simplesmente descobre os poderes e tem que viver com isso na vida real, com a questão familiar, com relacionamentos, filhos, muito legal, tá? Ele tem, para quem gosta de bastidores, ele tem uma relação com o Superman, com o Superboy Primordial, que é aquele que virou vilão. Para quem leu Crise nas Infinitas Terras e Crise Infinita, vai lembrar, virou um baita vilão, o Superman Primordial, e parte da origem dele aqui tem a ver com esse quadrinho nos bastidores. Então, além disso aqui, comprei um outro encadernado, depois de várias crises. Aliás, um dos vídeos que a gente vai fazer sobre quadrinhos é sobre as crises da DC, espero que vocês estejam animados para isso. Comprei o Crise Final. Este aqui é uma porcaria, tá? Enrolado demais, muito extenso, coisas cósmicas, justificativas ruins. Para quem é fã da DC é ruim, e para quem não é fã da DC, aí é péssimo o negócio. Então, fujam desse aqui. Eu já tinha lido anos atrás, no formato, lá conforme foi saindo, e comprei o encadernado com a esperança que eu fosse mudar de opinião, assim como com Um Dia Mais Claro, que não é tão ruim quanto eu pensava que fosse quando você lê numa tacada só. Isso aqui, uma porcaria. E dentro desse Crise Final, comprei aqui Crise Final, A Legião dos Três Mundos. Olha lá, foi um final de semana Superboy Primordial.
onde o Superboy primordial, lá no meio daquela história toda do crise infinita, ele vai parar lá no futuro. Legal pra caramba, mesmo que você não goste da Legião e tal, que eu também não curto muito, mas é muito, muito legal para quem gosta aí do Superboy primordial, Superman, etc. E aí, bom, das novidades, Ari Borracha me sugeriu pelo selo Black Label, Batman, o Impostor, o número 1, chegou o número 2, o número 3, o número 1 tá para chegar. Então, Ari falou que tá bem legal. Lembrando que esse Black Label é um universo que não tem nada a ver com a cronologia, são histórias fechadas de universos paralelos, então isso dá muita liberdade para os roteiristas. E aí a questão Momento Verme. O Momento Verme por quê? Isso aqui eu li há muito tempo, muita gente detesta isso aqui, que faz parte de um arco que chama Heróis Renascem. Então, para quem leu lá Massacre, no final do arco do Massacre, os Vingadores, o Quarteto Fantástico, se sacrificam para vencer o Massacre e eles vão parar lá num outro universo, num outro lugar. E essas 4 edições são as 4 últimas edições onde eles enfrentam o Galactus. Então, eu particularmente, muita gente torce o nariz para essa história, eu gosto porque o Doutor Destino é obrigado a voltar 3 vezes no passado para tentar se juntar aos Vingadores e ao Quarteto para salvar o mundo. Então, em 2 vezes ele falha. Então, na primeira ele quer se aproveitar da situação, o mundo acaba. Na segunda ele quer se aproveitar, mas também quer dar um jeito de ajudar, ele é obrigado a voltar no tempo. E na terceira vez, então, ou 3 ou 4 vezes ele volta. Então, na quarta tudo dá certo e eles conseguem vencer o Galactus. Mas é uma história que, de novo, as capas, você junta as capas, ela forma um pôster, que para mim também não muda muita coisa, mas... E ainda de velharia, tem muita coisa que saiu nos anos 90 e depois nunca saiu em encadernado, mesmo lá fora. Então tinha histórias que eu fiquei durante anos esperando sair um encadernado, procurei, não achei. Então, uma delas que demorou muito para sair foi a Superman All Stars, que eu comprei também, não chegou ainda, mas está para chegar. Segundo, nos anos 90, no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, a Abril começou a lançar uma linha que chama Super-Heróis Premium, onde foi lançado também o Batman Terra de Ninguém, depois do Terremoto, histórias que já foram relançadas. Porém, na questão do Superman, tem histórias que nunca foram relançadas. Uma delas é a continuação do Reino do Amanhã, que eles descobrem o hiperverso, que depois a gente vai virar esse multiverso que a gente conhece. Esse Superman, que é uma história do Superboy, que ele encontra outras versões dele, do hiperverso, inclusive uma versão que é o Zero Negro, malvada, que fica pulando entre os universos para estabelecer o seu controle, que é bem legal. Ó, até o cheiro, até a rinite ataca aqui, mas... Aqui, ó, Superman, Admirável Mundo Novo, que é uma história também bem divertida, onde o Coringa consegue os poderes do Mitsuplik e mata o Batman todos os dias, durante vários dias, e torna o mundo fica maluco. Então, legal pra caramba. E por último, para quem não gosta de quadrinhos já deve ter saído do vídeo, mas tem uma questão. Quando o Superman morreu, e muita gente leu A Morte e o Retorno do Superman, o arco de histórias que veio depois, na minha opinião, é um dos melhores arcos, aí vamos falar assim, uma das melhores fases do Superman em HQs de linha. Então aqui saiu pela Abril, formato gibizinho, lá fora no formato americano, porém nunca um encadernado, e eu não sei porquê. E é uma fase que eu gosto muito porque tem desdobramentos da morte do Superman. Então eu comprei aqui um apanhado que vai desde o número 126 até 0 hora. Então tem uma continuação interessante onde o Superman, ele não só, lembrando que ele retornou depois da morte do Superman, mas ele continua absorvendo energia e fica descontrolado.
Então tem o retorno do bizarro. Aliás, eu lembro muito bem nos anos 90, eu voltei, depois da morte do Superman, eu voltei a ler Superman com esse gibizinho aqui. Ó. Então o Superman começa a ficar enorme, eles tentam absorver parte do poder do Superman pelo Parasita. O projeto Cadmus, que é citado várias vezes, que tem os clones lá no... que inclusive fez o clone do Superboy, que vai sair pela Iron Studios, tem um papel importante aqui, tem uma guerra de clones, e no fim Metrópolis é destruída. E aquele Lex Luthor, ruivo e barbudo, não careca como a gente conhece, que nos quadrinhos ali, muita gente que só lê A Morte e o Retorno fala, poxa, o Lex Luthor não é careca. Ele se apresenta como filho do Lex Luthor e, na verdade, dando um spoiler, ele é um clone, ele começa a ficar doente, destrói Metrópolis e depois fica catatônico e só vai voltar lá na frente quando ele vira presidente dos Estados Unidos. O pessoal fala de eleição, de como votar, etc. Então, esses quadrinhos aqui, eles vão até a 0 hora, que é um outro arco que já saiu encadernado, onde Parallax, Hal Jordan como vilão, que é um desdobramento também da Morte e Retorno do Superman. Ele vira um vilão, tentando reviver Coast City. E é mais uma daquelas crises da DC, nesse caso não tem nome de crise, mas 0 hora é uma das crises para reformular o universo DC. Espero que eu não tenha me estendido demais, eu acho que essa semana retomaremos as lives, então essa live promete ser divertida, teremos meninas na nossa live, convidados que nunca tiveram no nosso canal, então acho que vai ser divertido, interessante, papo leve e descontraído, assim como eu espero que esse ano de 2022 seja para todos nós, né? Então, menos hype, aproveitar as coisas de forma mais simples e não colocar tanto defeito nas coisas, apesar dos defeitos da vida, isso é olhar as coisas de forma mais positiva, assim como a máquina fotográfica do Coringa aqui. A gente se encontra muito em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Me solta, caralho. Não sou a Mary Jane. Epa!